vamos dar continuidade na série de exposição da carta aos Colossenses, e vamos iniciar a nossa leitura do verso 7 até o verso 12. Amém? Quem achou, diga amém. 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 Colossenses, capítulo 1, versículo 7 até o verso 12. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Oremos ao Senhor. Pai amado, damos graça por Tua santa e maravilhosa presença. Que nessa manhã o Senhor derrame Tua graça, Teu favor, sobre nossa vida, sobre minha vida também, Senhor, para que eu possa transmitir as verdades eternas que estão contidas na Tua palavra ao Teu povo. Nos abençoa, Pai, nessa manhã, e ao sair por essas portas, Senhor, que o Senhor guie nossas vidas, os nossos passos, para testemunharmos a pessoa de Jesus através da Tua santa palavra, Senhor. Abençoa cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amém? Amém, gente? Amém. Bom dia, né? Bom dia. Deus é bom. Vamos lá para a série de exposição, vamos dar continuidade. E esse assunto, né, que nós estamos falando de Colossenses, nos traz a atenção para um ponto muito importante. Paulo afirma que a igreja está crescendo, a igreja está frutificando, a igreja não está parada, estagnada, ela está avançando, não é assim? E Paulo também diz o seguinte, que esse homem aqui no verso 7, chamado Epáfras, ele está fazendo um trabalho brilhante à igreja. E que trabalho é esse, gente? É o trabalho da pregação do Evangelho de Jesus. E quando ele é pregado de forma fiel, de forma bíblica, autêntica, como assim Jesus manda os seus discípulos irem pelo mundo e pregar o Evangelho do arrependimento e da graça, a mudança e a transformação. E ele está dizendo que Epáfras, fiel ministro do Senhor e conservo do Senhor, eles estão pregando o Evangelho de forma fiel e digna do seu santo Evangelho. E Paulo não traz para si a glória. Paulo revela que Epáfras é um homem que está pregando o Evangelho de forma fiel para a igreja de Colossos. Nós sabemos que Paulo não teve participação nessa plantação dessa igreja, mas quando tiverem apuros, foram a Paulo que eles foram recorrer. E Paulo, por ter toda a sabedoria bíblica, cristã e um chamado apostólico, sempre defendia a igreja de Cristo com amor e com afinco. Mas Paulo não era soberbo, Paulo não era orgulhoso, Paulo era um homem que reconhecia os talentos e os trabalhos dos outros, a ponto de ele dizer, isso vocês aprenderam de Epáfras. Como é bom a gente reconhecer o trabalho de outro pelo reino de Deus. E isso tem que ser falado, isso tem que ser levantado na igreja para que sirva de exemplo para os outros. Quando alguém faz alguma coisa, é importante nós falarmos como o irmão fulano é empenhado, como a irmã fulana é empenhada. Isso não traz a glória para si mesmo, mas a glória para o Deus eterno, mostrando que as pessoas fazem de bom grado as coisas para o reino dos céus. E Paulo não omite isso. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. Todos nós somos servos. Nós devemos ter essa mentalidade em nossa vida. Somos servos, estamos aqui para servir uns aos outros. Se você não tem o seu coração para o serviço, você está vivendo o evangelho errado.
Porque Cristo nos serviu. Ele deu o maior exemplo de serviço, foi limpando os pés dos apóstolos, nos dando exemplo que nós devemos servir uns aos outros em amor e em graça. E ele continua dizendo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Aqui está um grande detalhe e uma grande essência do Evangelho. É nós hoje acharmos fiéis ministros, homens que preguem a verdade de Cristo sem hesitar, sem ter medo algum de alguém. Hoje nós temos visto pessoas se recuarem com medo de expor as suas posições, seus pensamentos. Isso aí envolve todo um globo, isso seja fora do contexto de igreja, como dentro da igreja. Nós temos que ter a nossa fidelidade de pé. O que é fidelidade de pé, pastor? É você expor suas crenças, sua fé, com amor, com afinco, porque você tem certeza e convicção que essa fé ela transforma. Você tem certeza que esse evangelho transforma, então você não pode recuar. Pastor, não vou falar, pastor, porque vai machucar um, vai machucar outro. Gente, o evangelho em si, ele já traz uma certa ruptura em nossa vida. Porque o evangelho, quando chega, ele divide a sua vida. E de que forma? O caminho bom e o caminho ruim. Luz e trevas. Morte e vida. É isso que o evangelho faz quando chega em nossa vida. Então não tem como o evangelho chegar na tua vida e te agradar de alguma forma. Ele transforma, ele muda, ele traz uma nova vida em Cristo Jesus. Não foi isso que Paulo disse? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Você não pode ficar preso nas coisas velhas, mas agora avançar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É uma nova vida que Deus nos dá. Então esse evangelho chega para nos trazer uma nova vida. Então há um confronto, você concorda comigo? Para que você caia na realidade da sua vida, tem que ter confronto. E é isso que o evangelho faz. Ele me confronta, dizendo, leve a sua cruz todos os dias. Negue a você mesmo. É isso que o evangelho faz. E Epáfras não hesitou como ministro de Cristo em dizer isso à igreja. Por isso que nós temos visto aí com a igreja estava avançando, crescendo e frutificando. Com ação de graça, cheio de amor e de misericórdia. Então quer dizer que é uma igreja que o evangelho está presente. Faz vida, o evangelho tem vida naquele meio. Aí que está a grande questão. O evangelho tem tido vida na minha vida. Porque não existe a minha vida no evangelho, mas o evangelho na minha vida faz toda a diferença. Porque quando a minha vida está no evangelho, eu escolho a hora que eu vou ser um cristão ou não. Mas quando ele está na minha vida, não tem escolha. Ou você é, ou você não é. E nós devemos ter essa convicção na nossa vida. E o fiel ministro Epáfras, como servo, esse é o nosso papel, servir. Mas servir com excelência e saber a quem nós estamos servindo. Que às vezes nós não temos certeza a quem servimos. Quando você serve a Deus, você não quer agradar pessoas. Você quer agradar quem? Deus. Você vai amar pessoas, cuidar de pessoas, dar a vida por pessoas muitas vezes. Você não vai agradá-las. Não é seu papel agradar ninguém, mas agradar o Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito bonito aqui, porque Epáfras, quando estava se sentindo em apuros, correu para quem? Paulo. Uma autoridade espiritual. Mostrando que nós precisamos de alguém maduro na nossa vida. Pessoas maduras, espiritualmente falando, na nossa vida, para nos guiar, aconselhar, direcionar. Quando você vê pessoas querendo passar por situações sozinhos, sem precisar da igreja, sem precisar muitas vezes do pastor, de uma conversa bíblica, de algo do tipo, são pessoas orgulhosas, prepotentes, achando que não precisa de ninguém. Se você acha que você não precisa de ninguém, eu quero dizer para você, isso é muito triste. O evangelho não está na sua vida, porque o evangelho é o corpo, é comunidade. Isso foi expressado por Paulo em 1 Coríntios 12. O corpo de Cristo, cabeça, braço, perna, dedo, um precisa do outro. Nós não podemos caminhar só. Ninguém caminha só. Não existe isso. Esse não é o evangelho. O evangelho é a comunidade, é povo, é igreja. Amém, gente? Nós devemos ter essa mentalidade. E o texto continua dizendo, no qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Uma igreja cheia de amor, cheia de graça. E diz no Espírito, então quer dizer que esse amor não é um amor natural, é um amor espiritual que é dado apenas no novo nascimento. Que só o Espírito Santo de Deus pode dar esse tipo de amor. Que é o quê? Um amor que envolve a paciência, envolve a graça, envolve a misericórdia. Que a gente não tem muitas das vezes, porque a gente às vezes quer usar de um amor superficial e carnal. Que é, eu amo quem me ama. Quem é assim?
Às vezes a gente quer agir assim. Diga que você quer agir também assim. Eu sou assim também. A gente às vezes só quer amar quem a gente quer amar. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo, independente de cor, religião, de raça e de quem seja. Você tem que amar o outro. É o vínculo da paz, é a revelação plena do Evangelho, é o que faz a diferença de outras religiões, é nós amarmos aquele que nos odeia, aqueles que nos perseguem e aqueles que muitas vezes querem o nosso mal. E o amor, ele reina, porque não é um amor natural, é um amor espiritual. E se nós temos o Espírito de Deus selado em nossa vida, há uma manifestação desse amor presente e visível na igreja. Nós sabemos que não é fácil, porque Jesus disse que largo é o caminho que leva à perdição e são muitos que entram por ele. Nós estamos no caminho estreito e é difícil. Todo dia Deus nos coloca à prova, todo dia Deus nos imprensa, todo dia Deus nos coloca em situações constrangedoras para revelar quem somos, para revelar o nosso coração, para revelar nossas atitudes, porque esse é o Evangelho da manifestação da graça de Deus. E Epáfras, ele tinha um papel importante, falar tudo o que estava se passando para Paulo. Para que situações sejam resolvidas na sua vida, você tem que falar o que está acontecendo. E tem gente que se omite, tem medo e tem vergonha. Quando você tem medo e vergonha de dizer o que está se passando na sua vida, de fato está se passando, você não quer mudar. Você quer continuar na mesma vidinha que você está querendo viver. E isso é triste. Porque uma pessoa, quando ela quer mudar, ela abre o coração. Ela rasga o coração. Epáfras queria que a igreja de Colosso fosse alcançada pela graça. Que a mentira não de fato se enxertasse e ferisse os princípios bíblicos que ali foi plantado por Epáfras. Ele já não sabia mais o que fazer. Então, para se resolver aquele problema de forma profunda, Epáfras foi até Paulo e falou a Paulo: Paulo, o que é que eu faço? E ele expôs tudo o que estava acontecendo, ele não omitiu nenhum ponto. Isso mostra que Epáfras queria mudança, queria transformação, queria que algo fosse resguardado, que era a verdade do Evangelho. E às vezes na nossa vida, nós estamos passando por isso. Você está passando por situações terríveis, tribulações terríveis, lutas internas terríveis, mas não tem coragem de buscar ajuda com quem pode te ajudar, com quem pode te direcionar. Você omite. Quando eu fico muito triste com pessoas que quando a gente diz assim, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, como é que você está? Você está bem? Tá bem. Eu acho que as pessoas, elas creem que o pastor tem uma bola de cristal. Não sei o que é. Isso é macumbaria, tá? A gente não trabalha com isso. A gente trabalha com falas, com exposição, com abrir de boca, com coração exposto. É isso que a gente trabalha. Eu não tenho uma bola de cristal para saber o que você passa. Eu não tenho, eu não sei. De verdade eu não sei. Não fique pensando que o pastor sabe. Não, gente, eu não sou Cristo Jesus. Eu sou apenas servo dele. Quem sabe de tudo é ele, não sou eu. Eu sou apenas um mero ser limitadíssimo que depende da graça dele. E quando digo pessoas, está tudo bem, mas eu vejo a vida um bagaço, destruída. E está bem? A vida destruída e você está dizendo que está bem? Tiago expressa isso na sua carta. Transformai a vossa alegria em tristeza. Quantas pessoas estão alegres, sorrindo com a vida destruída, com a casa destruída, com o casamento destruído, mas estão felizes? Não tem motivo de alegria. Se o essencial da tua vida, a base da tua vida está destruída, por que tu está rindo? Por que tu estás feliz? Por que tu estás vivendo como nada tivesse acontecendo? Isso é hipocrisia. É não querer ver o erro que está debaixo do seu nariz. Ele diz, transformai a vossa alegria também em tristeza e o vosso sorriso em choro. Está na hora de começarmos a chorar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, nossas falhas. Ah, pastor, está tudo bem. Não está bem. Você está apenas fingindo. Para mim, você pode esconder, porque eu sou um mero ser finito. Tenho minhas limitações, mas para Deus você não esconde. E se Epáfras recorreu a Paulo para pedir ajuda, mostra-se que Deus levanta homens de Deus para ajudar outras pessoas e direcionar de forma espiritual a sua igreja. E se você não tem esse hábito de buscar ajuda, de pedir oração, você peca. Que Tiago também fala, aquele que sabe o que é para fazer e não faz, peca. Não ache que você pode lutar as batalhas espirituais só. É uma mentira. Paulo sempre recorreu à igreja e pediu oração,
a igreja para que a igreja se levantasse em oração, pedindo ajuda. Quando Pedro estava preso, a igreja estava fazendo o quê? Orando, para que ele fosse solto. E foi isso ou não foi? Foi solto ou não foi? Deus respondeu à oração da igreja. É importante nós agirmos assim. É importante nós colocarmos diante de Deus e das pessoas maduras, de forma espiritualmente falando, a nossa vida. Eu sei que nós vivemos, e isso é culpa sua, não é culpa da igreja. É você confiar em todo mundo, expor sua vida para todo mundo, e as pessoas expõem sua vida, é um problema particular seu, não da igreja. Se vocês têm desconfiança com pessoas, tenha desconfiança com você mesmo, porque você confia em todo tipo de gente, você bota todo tipo de gente dentro da sua casa, aí o problema é seu, não da igreja. Não, pastor, eu sou muito ferido com pessoas. Que pessoas? Tu está falando de pessoas crentes ou de carnais que vivem dentro da igreja? Porque crentes, quando você expõe a vida a ele, não sai não, fica morto ali. Ele te direciona, ele te guia, ele te leva pelo caminho da paz, da luz e te direciona de forma espiritual. O carnal não, o carnal é diferente, mas tem gente dentro da igreja que é carnal. Aí a gente, por ser carnal, a gente tem amizade com gente carnal, porque a amizade com pessoas espirituais vai te levar para o lado espiritual. Vai dizer, rapaz, está errado, não é assim, não é por esse caminho, é assim, é essa. É assim ou não é? É dessa forma. Mas você quer ter amizade com ímpios e ímpios e ímpios, então você fica levando cada vez mais topada, queda. Aí você não confia mais em ninguém, mas você confia em ninguém porque você confia em quem não presta. Aí é outra história. Mas a Bíblia diz que existe homens de Deus, espiritualmente falando, melhor do que você, que pode te direcionar no caminho da graça. Que a gente possa viver isso, amém, gente? Que a gente possa viver isso, que a gente não possa pisar na bola. Se sua vida está rindo, diga, não, pastor, tá bom não, depois eu converso com o senhor. É assim a vida. Amém, gente? A vida é assim. Se você acha que está tudo bem na sua vida, e a sua vida está um desmantelo, está uma bola de neve, está pelo avesso a sua vida, você não sabe nem por onde começar, e você está dizendo a mim que está bem? É isso mesmo, gente? É mentira, você está mentindo. E mentir é pecado. Sua vida é uma mentira e você está vive mentindo. É pecado, gente. Exponha o seu coração. Amém, gente? Exponha o seu coração. E o verso 9, Paulo se inicia da seguinte forma, e um ponto muito importante que devemos aqui frisar com muito carinho, quando Paulo ora pelos colossenses, amém? Paulo aqui foi uma oração pelos colossenses, dizendo o seguinte, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar. Eis um ponto aqui essencial que o apóstolo Paulo traz. Ele soube da igreja, das dificuldades que a igreja se passava. Paulo disse, nós não paramos de orar, nós continuamos orando. É um papel da igreja. Você vê que Paulo diz nós, ele não coloca eu continuo orando, nós oramos. É um conjunto de pessoas ali espirituais e líderes que estavam orando por esse problema da igreja. É um papel da igreja orar. Você deve orar pela sua nação, você deve orar pela sua cidade, você deve orar pelas autoridades, você deve orar por todos que estão ao seu alcance. Todos que têm o seu conhecimento pleno, família, quem for, ore por essas pessoas. E acima de tudo, ore pelos irmãos da igreja. Que Deus fortaleça o seu povo. É um dever nosso. É um dever que nós devemos ter e às vezes nós falhamos muito. Chama-se oração. Eu não estou dizendo a você que você vai ficar trancado na sua casa e no seu quarto 24 horas orando. Não é isso. Se fosse, tudo bem. Amém. Se você tem essa possibilidade e esse tempo. Amém por isso. Mas por isso que o véu rasgou. Por isso que nós temos hoje acesso ao Pai em qualquer lugar, em qualquer ambiente, de qualquer forma. Seja no banheiro tomando um banho, seja em qualquer ambiente onde você estiver, você pode abrir sua boca e orar ao Senhor, Deus vai ouvir você. Não te faz mais espiritual você orar no quarto ou tu orar tomando um banho. É a mesma coisa. Pastor, estou na fila de um banco, ou na fila de qualquer coisa. Ora. Estou em qualquer lugar ali parado. Ora. Clama ao Senhor e agradece a Deus. Não cesse de orar, não pare de orar. Quando você souber que alguém está passando por dificuldade, ore por aquela pessoa. Se você souber que algum irmão está passando por dificuldade, ore, nem que seja uma oração de 30 segundos, 1 minuto, 15 segundos, ore, surta efeito. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justificados pela fé por meio do sangue de Jesus Cristo. Você é justo. E a sua oração ela tem efeito. A sua oração ela tem poder.
não de mover a mão de Deus, mas de que entre plenamente na vontade de Deus e que sua soberana vontade se manifeste através e por meio da oração que está vinculada à vontade do Deus Todo-Poderoso. Que bênção orar ao Senhor. Prove a dádiva da oração. Ore. E Paulo diz, nós não deixamos de orar por vocês. E Paulo diz quais eram as suas orações. Paulo diz quais eram as suas orações. Paulo revela o porquê ele estava orando e por quem e quais os motivos das suas orações, e ele queria entender isso, e nós vamos entender isso também, amém, gente? Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde. Veja só, Paulo estava pedindo para que ele transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eis o motivo que Paulo estava orando para que a igreja tenha plena vontade de Deus revelada em sua vida. E o apóstolo Paulo, quando ele ora para os colossenses, ele pede para que a vontade de Deus seja manifesta. E muitas das vezes, não sei se você já viu gente assim, já viu pessoas assim, que diz da seguinte forma: pastor, estou orando para saber qual a vontade de Deus. Já ouviu gente assim? Vou levantar uma, duas, três, perto também vai também, vamos lá. Várias pessoas. Mas quando elas falam isso, a gente tem que respeitar, porque falta um pouco de conhecimento bíblico. Porque quando ela diz, pastor, estou orando para Deus saber qual é a minha vontade, é porque ela quer que algo seja revelado. É uma coisa que estivesse oculta, exclusivamente para aquela pessoa, como Deus tivesse aquela caixinha de surpresa para ela. Eu estou orando para Deus abrir aquela caixinha de surpresa ali, para saber o que está acontecendo na minha vida. E às vezes você se frustra, porque você está esperando alguém em uma situação para apoiar suas decisões. Você não está orando pela vontade de Deus, você está orando para a sua vontade ser feita. Quantas pessoas você conhece assim? Estou orando para que a vontade... Deus já mostrou, já se manifestou, você sabe o que é para fazer, mas você não faz, porque você está esperando um tempo oportuno para que sua vontade seja feita. E Paulo diz o conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento, ele já é revelado. Está manifesto em 66 livros. Deus já revelou a sua plena vontade. A vontade de Deus já está revelada. Não precisa você pedir para entender a vontade de Deus. O que falta é você deixar a preguiça de lado e começar a ler a Bíblia. E começar a entender ela. Os princípios, vontades do Senhor. Não fique achando que você vai chegar algo novo para você. Se chegar algo novo para você, vamos ter novas Bíblias aí agora, com novos livros. Eita, livro escrito pela irmã Lena, porque ela teve uma revelação, aí vai ter um livro. Não tem isso mais. Fechou o cano, né? A vara de medir lá, desde o tempo dos apóstolos, fecharam, acabou o assunto. 66 livros, acabou o conjunto de livros de fé e ordenança para a igreja. E ali está manifestada a vontade de Deus. Que bênção é a vontade de Deus manifesta em nossa vida. E Paulo, quando fala de conhecimento, Paulo não está falando de um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo e transformador. Quanto mais conhecimento da vontade de Deus, biblicamente você tem, mais transformado você é. Não existe uma pessoa dizer que tem conhecimento sobre Deus, que está buscando Deus, não ser transformado. É uma mentira, é uma farsa. Quantas pessoas nós conhecemos que diz ter conhecimento do Senhor, mas não mudou sua vida? Continua na mesma situação. Ou pior, piorando a cada dia, se afundando a cada dia. Diz, não, eu conheço Deus. Não, você conhece um Deus que foi criado segundo a sua imagem. Segundo você, o seu querer. E não segundo o que a Bíblia diz, porque um Deus criado conforme as Escrituras é um Deus que me confronta. É um Deus que não deixa com que minha vontade prevaleça, os meus quereres, a minha vontade carnal esteja de pé. Deus nunca vai permitir isso, como Ele nunca permitiu. Por isso que Paulo diz que nós devemos ter um conhecimento profundo sobre Deus, não raso sobre Ele, mas é um conhecimento que me leva a ser transformado. É um conhecimento que me leva a ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Jesus Cristo. Aquele que roubava, Paulo diz, não roube mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos. E agora ajude o outro. Paulo está dizendo,
Que quem rouba é mesquinho, tá? Quem rouba é uma pessoa mesquinha. É ou não é? Por isso que ele diz, roube, aí agora Deus vai tratar com ele. Você roubava, não roube mais. Trabalhe e dê a outro agora. Deus trata na nossa ferida, gente. Deus trata a nossa ferida, Deus trata os nossos pecados. É fácil? Não. É uma luta todos os dias. Mas eu sou uma pessoa que gosta de tomar uma. É fácil ele parar de beber, gente? Seja sincero. Não é, gente. A pessoa gosta de fumar, é fácil? Não. Pessoas que são viciadas em sites maiores de 18 anos, é fácil parar com aquilo? Não é. Se tem uma pessoa que pode nos ajudar, chama Jesus. É o único que pode derramar graça sobre nossa vida, chama Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos esse Cristo, mais transformados nós somos. Mais cheios do Espírito Santo nós somos. O apóstolo Paulo ainda continua falando na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, da seguinte forma, dizendo assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eis um ponto essencial. Romanos capítulo 12, versículo não precisa brilhar, diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa... Eis um ponto essencial aqui para que você tenha uma vida transformada. É o quê? O que você anda vendo na internet? Você está alimentando sua alma com o quê? Com o que você está alimentando sua alma? Aquilo que você se alimenta, aquilo que você é. Eu falava ontem, lá na igreja, tem gente que está viciado nas redes sociais, mas o que é que ela se alimenta nas redes sociais? Vou dar um exemplo muito prático, e eu vou na contramão de muitas pessoas agora. Muitos pastores agora, eu vou na contramão de muitos deles, que é o seguinte: internet é uma bênção. Amém? Internet é uma bênção. Mas quem decide o que vai ver é você. Amém, gente? Amém. A internet pode te oferecer lentilhas. Você não vai comer aquelas lentilhas. Ela pode te oferecer pecado. Você é obrigado a ver aquilo. Você é obrigado a ver aquilo. Não. Você pode clicar e dizer que não tem nenhum tipo de interesse e está tudo certo. E continua. Mas hoje nós vemos pessoas viciadas na internet e se alimentando de porcaria por ali. Tem tanta coisa boa que pode nos ensinar. Negócio de casa, comida. Te ensina tanta coisa, não é? Remédio, dicas do dia a dia. Te ensina tanta coisa, mas você quer não. Você quer ver Carlinhos Maia lá no rancho, você quer ver aquela porcaria. Aquela bosta que está ali, que ele não presta. É o acúmulo da perversidade. E tem crente ali, não perde uma história daquilo. Aí depois de pastor, minha vida está uma porcaria. Claro que está uma porcaria. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. A Bíblia diz que aquele que é sujo, aquele que é limpo, deixa ele purifique, né? Aquele que se purifica, se purifique. Purifique, meu irmão. Você não precisa viver debaixo dessas porcarias. Você sabe o que é para ser feito. Você concorda comigo? Nós não somos nenhuma criancinha, não somos nenhum bebê. Você sabe o que é para ser feito. Então faça. O apóstolo Paulo continua dizendo da seguinte forma, lendo aqui o texto, diz o seguinte: ele ora para que a igreja tenha conhecimento da vontade de Deus, amém, gente? Isso é o ponto essencial. Segundo ponto aqui, ele diz que tem toda sabedoria, entendimento espiritual. Olha que interessante. Entendimento espiritual. Essa busca por esse entendimento espiritual é que te faz não ter mais aquela perspectiva de dizer assim: eu não sabia, pastor. Você sabia. Paulo diz que quando a lei me disse o que era para ser feito, mais vontade de mim nasceu para ser feito. Eu vou explicar a você. A lei disse assim para Paulo: Paulo, se tu tocar aqui nessa tomada, tu vai levar um choque. A lei disse isso. O que foi que Paulo, como pecador, disse: meu Deus, a minha vontade ela é tão grande para pecar, que agora eu estou com desejo de pecar, porque a lei me disse que não era para tocar.
Deus diz a você, não faça, o que é que nossa carne faz? Meu amigo, é uma luta. É a lei dizendo, não faz, e a nossa carne faz, eu quero fazer. E Paulo disse que quando chega esse conhecimento, acabou-se. Não há pessoas isentas de sua culpa. Aquele que sabe o que é para fazer não faz, pecar. Aí o que a gente faz? Põe o dedo na tomada, leva o quê? Aí você vai dizer, não sabia, meu Deus. Paulo está dizendo, sabedoria e entendimento espiritual. Paulo diz, orem para que o espírito de sabedoria seja manifesto no meio de vocês, em Efésios capítulo 1, 17 e 18. Essa é a nossa oração. Para que esse Espírito Santo se manifeste em nossa vida com sabedoria e com entendimento espiritual. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte, da boca do Senhor é que vem a sabedoria. Onde está hoje a boca do Senhor? E lá tem o quê? Sabedoria. O que é que Tiago diz? Vamos fazer aqui uma lógica bíblica. O que é que Tiago diz? Aquele que tem falta de sabedoria, ele não está dizendo ali, porque a gente fica muito peça, é você ficar pedindo, Deus me dê, Deus me dê, Deus me dê. Também está em conjunto ali, mas a essência é, leia a palavra, medite na palavra, busque a palavra e peça a Deus para que você tenha sabedoria para compreender a palavra dele. É isso que vai ser feito. Nós temos feito isso? Não, nós não temos feito isso. Nós temos feito tudo, menos ler a palavra e buscarmos sabedoria. Eu fico triste com pessoas que não querem transformar a sua vida. Gente, a vida, ela vai dar o troco. Hoje não, mas amanhã terá um troco. Terá um retorno. A lei do retorno nunca falha. Eu lembro-me quando eu era mais jovem, que eu queria fazer o que eu queria fazer. Queria porque queria ficar com a meu pai e a minha mãe. Hoje, com 31 anos, quando eu lembro daquele que ele falava, do que ela falava, eu falei, meu Deus, muito obrigado. A manifestação da graça na vida dos meus pais, mesmo eles não sendo cristãos. Deus assim me cercava da sua graça e da sua misericórdia, como fosse um muro de proteção. Quando eu fosse para cá, batia, eita, aqui eu não posso. É assim que Deus faz com os eleitos. Ele guarda até o último dia. Deus guarda os eleitos até os últimos dias. Por isso que eu digo, se você é eleito, meu irmão, Deus vai transformar a sua vida. Se não for, você nasceu já para a perdição e ninguém pode fazer nada. Que Deus diz em Romanos que Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. É bíblico, nós não podemos fugir. Agora, quem são esses, pastor? Eu não sei. O meu papel é pregar, acreditar em pessoas, investir naquele grande dia. Nós vamos ver quem era salvo e quem não era. O que me dá hoje é uma credibilidade e confiança na pessoa de Jesus. Em saber que eu estou salvo e eleito nele até a fundação, até finalizar todas as coisas e a Nova Jerusalém surgir. Aí sim, isso eu tenho convicção. Mas tem pessoas que, se não estiverem em Cristo Jesus, se não estiverem dentro do corpo de Cristo, não serão salvos. João Calvino, ele comenta algo dizendo o seguinte: não basta conhecer Deus de forma parcial, mas é preciso que todo o nosso ser seja governado por esse conhecimento, moldando mente, coração e prática. Você já parou para sondar o seu coração? É um papel muito importante na vida cristã. Dizer, meu Deus, o que é isso que está no meu coração? É importante você fazer essa análise na sua vida, porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o nosso coração começa a revelar o que está nele, o que não presta. Porque Deus começa a expulsar. Olha, tem isso aqui dentro, ó. Tem isso aqui, isso não pode estar aí, isso não pode estar aí, isso não pode estar aí. E você tem que moldar e mudar toda a sua rotina para agradar ao Senhor. A nossa mente. O que é que tem em tua mente? O que é que você trama nessa sua cabecinha, né? Gente que trama, escondido por debaixo dos panos, vai ser revelado, tá? Se você for de Deus. Se não for, Deus disse a você se quebrar todinho. Vá-se embora e se quebre todinho. É assim, gente. Com os dele, Deus expõe ao ridículo mesmo. Mas por que, pastor, Deus expõe ao ridículo? Davi era o quê? Um eleito. O que foi que Deus fez com Davi?
diante do seu pecado, diante da sua maldade, da sua iniquidade, fez tudo que não presta, o que foi que Deus fez? Revelou o seu pecado para que Davi ficasse plenamente na presença de Deus. É isso que Deus faz. Quando Deus não tem, o que é que Deus faz? Vai e fala que é para fazer mesmo. Deus faz. Deus sempre foi assim. Judas, faça o que você tem que ser feito. Que você nasceu para a perdição. Você nasceu para isso aí. É o filho da iniquidade. Tem gente que diz, não, ele poderia escolher como, homem. Me diga como é que você vai contra a vontade de Deus. Diga como você pode lutar contra Deus. Como? Eu vejo pessoas dizendo, não, Deus vai bater na porta do coração de fulano. Não, onde tem isso na Bíblia, Deus vai bater na porta do coração do povo? Ele entra, é sempre de licença e ponto, porque é dele. A criação é dele, ele faz o que ele quer, ele tem nós em suas mãos. Ele diz a Jeremias, se for preciso quebrar vocês, eu vou quebrar quantas vezes for possível para transformar vocês num vaso novo. É isso que Deus faz com seus eleitos. Ele quebra a mim, ele quebra vocês quantas vezes for preciso para fazer nele um vaso novo. Quantos de nós vivemos assim, sendo quebrado? E quebrado, e quebrado, Deus refazendo, e quebra de novo, Deus refaz com a maior paciência do mundo. Deus não é esse Deus vingativo, no qual muitas vezes nós aprendemos, que nós aprendemos em muitos lugares. Você pecou, errou, ele te abandonou. Não. Você pecou, errou, ele continua contigo. Até o fim. É como a gente fala, né? Não vai faltar sangue para o perdão dos seus pecados. Por isso que quando nós falamos que Cristo morreu por todos, não, Cristo morreu pelo seu povo, pelos eleitos. Porque se ele morre por todas as pessoas, todos têm que ser salvos. Por quê, gente? Porque o sangue de Deus é suficiente para salvar toda a humanidade, mas Deus escolheu alguns. Como? Paulo disse que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como? A Bíblia diz e revela que foi pela morte do seu Filho, que foi morto antes da fundação do mundo. Só foi manifesto no tempo correto. Dá uma bela aula, né? Segundo Calvinismo. Em breve, em nome de Jesus. Amém? Essa é a manifestação que Deus nos escolheu antes da fundação. Eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, se eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quero. Eu fui aí que tu não pode mesmo. Está errado. Que um eleito, ele ama a santidade, ele ama a obediência, ele ama viver para quem? Para Deus. Quando você vê que essa pessoa diz, sou eleito, eu vou fazer o que eu quero, você já mostra que você não é salvo. Porque um salvo tem um temor do Senhor no seu coração. Um novo coração foi dado, a lei de Deus está em seu coração. Que bênção. Vivemos para a glória de Deus. Que maravilha. O verso 10, queria iniciar. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é teórico, mas prático. Quando tu falava lá na cidade de Cabedelo, pregando sobre esse mesmo ponto, quantas pessoas nós conhecemos que têm apenas conhecimento, mas não tem vida prática? O que adianta nós conhecermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas temos uma vida com Deus? Quantas pessoas nós conhecemos que é soberbo, só porque sabe de alguma coisa, trata as pessoas mal, não tem amor ao próximo, não tem compaixão com o próximo? E esse conhecimento, gente, nos leva a andar de forma digna diante do Senhor. Nós devemos deixar a humildade que vem do Espírito ferver em nosso coração. Ser humilde, ouvir pessoas, mesmo que essas pessoas pensem diferente de você, mesmo essas pessoas não fazendo parte da sua tradição, por assim dizer. Pastor, mas fulano é, sei lá, ele é de outra linha teológica. Escute as pessoas, mesmo que você não concorde com elas, mas escute as pessoas. Tenha paciência em ouvir as pessoas, tenha graça, tenha misericórdia em seu coração. E às vezes a gente não tem isso, porque a gente tem um instinto às vezes de superioridade, melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Trata as pessoas com respeito, trata as pessoas com amor, com carinho, trata as pessoas como elas devem ser tratadas, segundo o Evangelho manda, com amor e com graça. Se você não faz isso, você peca. Você não revela Cristo nas suas práticas.
Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo: vocês devem viver de acordo com os valores do Evangelho. O Evangelho é transformação de vida, gente. Deus mudou nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Olha de onde Deus tirou você e olha onde Deus está colocando você. O que Deus já tem feito para nós. É porque a vida ela passa tão rápido, né? Que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo por nós. É tanta coisa, é tantas bênçãos, é tantas coisas que Deus tem feito que a gente não consegue enxergar essas coisas. Há algo no nosso coração chamado ingratidão. Há algo em nosso coração chamado ingratidão. Isso se faz muito presente na vida de muitos, não de todos, mas de muitos. Você é essa pessoa que só quer tudo na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Você se preocupa com tudo, mas não se preocupa em viver de acordo com a palavra de Deus. Certa vez um homem chamado Paul Washer disse o seguinte: eu não choro porque eu não tenho um carro, uma casa própria, dinheiro no banco. Eu não choro por causa disso. Eu choro porque eu não me pareço com Cristo. Será que o nosso choro tem sido por isso? Ou será que nosso choro tem sido para que as coisas sejam do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer e do jeito que a gente está sonhando que deve ser? Quantas pessoas vocês conhecem que está assim, nessa situação? Vivendo assim, à mercê das suas próprias ideias. Achando que podem viver para si mesmo e não para Deus. Pecam, Fernando. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: andeis de modo digno da vocação. Nós temos uma vocação, gente. Deus nos chamou. A Bíblia diz: seja santo, porque o Senhor vosso Deus sou santo. É uma vocação, ser santo. Ser santo aqui não está dizendo ser perfeito, mas ser separado para o serviço ao Senhor. Deus vos ungiu para servir a esse reino. É um dever seu, viver em santidade. O que é viver em santidade? Guarde sua boquinha dos palavrões. Guarde seus olhos da maldade. Guarde seu coração da perversidade. Pare de tramar as coisas. Amém, gente? Uma coisa que, olha, gente, uma coisa que eu aprendi nesse tempo inteiro, como cristão, como pastor, como esposo, como um filho, enfim, não faça nada escondido. Não faça nada escondido. Uma hora a sua casa cai. Deus vai revelar. E você vai passar vergonha. Isso é ruim? Não, é bom. Que é a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Deus é bom. A nossa santidade nos leva a fugir de situações que não glorificam ao Senhor. Como assim, pastor? Pastor, essa situação está acabando com a minha vida. Você vai ficar lá? Você vai ficar? Vai, né? Amém. Dá um pouco d'água aqui. Ninguém falou nada, vai, né? Meu Deus do céu, o corpo está tão pesado assim, meu Deus. O pastor está tão duro assim, estou nada. Então hoje estou uma flor, né? Uma flor. O pastor está uma flor. Né? E tem pessoas que estão com a vida destruída e querem continuar lá. E muitas coisas que eu tenho visto nessa caminhada, se Deus te tirou de um lugar, por que tu volta para lá, mano? Deus te tirou uma vez, Pô, Jesus Cristo, ajuda esse povo, meu Pai. Deus te tirou, não volta. Não fica insistindo em coisas que não dá para você. Não dá, não dá. Amém, gente? Não dá, não dá. Andei de modo digno da vocação. A pessoa que está vivendo a sua vocação, gente, não bate a cabeça. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem o evangelho, que está na igreja e vivem batendo cabeça na vida? Nada dá certo na vida. Gente, que evangelho é esse? Que nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Você acha que está certo, gente? É um sinal que eu estou andando no caminho errado. Na contramão da vida. Concorda comigo? E tem pessoas que não estão nem aí. Ainda continuam lá, de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada. Gente, você está perdendo seu tempo até orando. Se você não tem interesse em mudança, nem ore. De verdade. Você está perdendo seu tempo. Se seu coração está ardendo por mudança, clama ao Senhor. Diga você, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Mas quando há um desejo no nosso coração. Quando não tem, acabou. Você acha que sua vida está boa demais?
Você tem que parar e pensar sobre isso. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar a vocês porque eu estou tratando disso. Sabe por quê? Porque até a vida que vivemos revela Cristo. Testemunha os valores cristãos que estão na nossa vida. Se minha vida é toda desorganizada, que glória eu estou dando a Deus nisso? Nenhuma. As pessoas olham para a minha vida e meu Deus, que negócio de doido, desorganizado, que negócio estranho. Eu sou crente, mas a vida de doido, as coisas dando tudo errado, as coisas fora do lugar, tudo para lambança. Você acha que isso glorifica ao Senhor? Não, gente. Tudo que temos é de Deus, somos apenas mordomos, que cuidamos daquilo que Deus nos dá. Muito triste, eu fico vendo pessoas que dizem que é crente, mas o lar, gente, tem lá de pessoas que dizem que é crente, que é uma desgraça. É um lar pesado, um clima pesado. Isso não é um lar cristão, gente. Um lar cristão, você senta no lar cristão, você tem vontade de estar lá. Nem de lá você quer sair de um ambiente tão bom, tão favorável de estar ali sentado. Mas você vai em ambiente que é um ambiente o quê? Pesado. Denso. Você sabe que ali não tem paz, não tem alegria, é só tristeza, rancor, ódio, ira. E Deus manifesta assim dessa forma. Quem é espiritual sabe. Teve pessoas que eu fui em lares que eu depois chamei. Fiz, meu irmão, vem cá, o que é que você está fazendo? Pastor, eu estou pecando umas coisas que eu fiz. Seu lar manifesta isso. O lar é a maior manifestação da graça de Deus. Se a minha casa está ruim, tudo na minha vida vai ruim. Porque a casa nossa é a base de todas as coisas. O meu esposo está bem, eu estou bem, meus filhos estão bem, tudo vai dar bem. Mas se meu esposo está mal, eu estou mal, meus filhos estão mal, nada vai dar certo. Olhe para a vida dessas pessoas que têm a vida toda desmantelada, veja se elas avançam na vida. Já viu pessoas avançando na vida com a vida toda desmantelada? Não. E quando eu falo de avançar, não estou falando de dinheiro não, tá? Estou falando da tua vida com teu esposo, com teus filhos, como é que vai as coisas. Estou falando nesse sentido. Nada dá certo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, o seguinte: viver de modo digno de Deus. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim: o que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes de forma humilde. Esse é um dos maiores papéis de um cristão: praticar a justiça, ser justo. Você já viu pessoas dentro da igreja que dizem: tá, minha família, eu mato e morro, luto, faço o que for? Já viu pessoas assim? Mas você luta, mata e morre pela justiça, do que é ser justo. Amém, gente? Eu digo por vocês, eu tenho 2 filhas. Quando acontece qualquer coisa na escola, eu vou tentar entender os 2 lados. Escuto o lado dela, escuto o lado da escola, para entender todo um contexto. Amém, gente? Para mim não acabar caindo na injustiça, que é o que mais acontece. Sangue do meu sangue, eu mato e morro. Não é assim. Amém, gente? Você pode matar e morrer, sem problema nenhum, mas dentro dos parâmetros bíblicos. Ser justo é ser justo, é praticar justiça. Não é porque é sangue do sangue você vai acabar com o povo, destruindo, dando, batendo nas outras pessoas. Não é assim que a Evangelho ensina. Ser justo é ser justo, amém? Ser correto é ser correto, isso é inegociável através da imagem do Evangelho. Amém? E o que eu vejo hoje, pessoas muito injustas, gente. Trapaceiro nos seus negócios, mente, engana, trata com injustiça. Deus não vai abençoar a sua vida. Deus não vai abençoar a sua vida. Deus não trabalha com injustiça, porque a manifestação da presença de Deus sempre foi um Deus justo. E esse é um dos atributos comunicáveis. É um atributo que na nossa salvação e na selagem do Espírito Santo em nossa vida, Deus disse: você é justo. Então nós temos que agir com justiça. Vou dizer para você:
quantas pessoas ficaram felizes com a morte desse cristão que levou um tiro no pescoço. Eu estava pregando o Evangelho. Inúmeras pessoas. Eu não gosto do discurso de fulano, das coisas. Gente, não é gostar de fulano de Beltrano, ser justo. A preservação da vida de forma justa, ela deve ser preservada. Amém, gente? Quando não, tem que se apoiar. Um homem que se pregava valores, era contra a imagem e as ideias progressistas da atualidade. E nós devemos proteger os nossos, amém, gente? Hoje em dia você vai na faculdade da Universidade Federal, misericórdia. Misericórdia. A pessoa, em vez de entrar para estudar, sai de lá doido. Sai de lá com a vida toda destruída. E a igreja tem um papel fundamental nisso, né, gente? Expor o Evangelho e defender os princípios elementares de Cristo através da palavra. Para que quando entrarem em um ambiente assim, estejam protegidos por pensamentos terrenos e diabólicos. E a justiça venha permear a nossa vida. Outro ponto, ames a misericórdia. É um dos pontos que a gente não ama muito, né? Misericórdia. A gente não gosta, a gente quer que o outro se ferre, né? Hoje é assim. Nem age com justiça, e por não agir com justiça, a gente deixa de ser misericórdia. Eu quero que fulano se ferre mesmo. Você não gosta de fulano, mas fulano está passando por injustiça e você está achando bom. Eita, quero que se lasque mesmo. É assim que o cristão faz? Meu irmão, se você infelizmente não consegue se dar bem com aquela pessoa, não queira o mal dela. Se não consegue se dar muito bem com aquela pessoa, você não tem um vínculo com aquela pessoa, não queira o mal dela, queira o bem dela. Amém, gente? Amém. O texto diz, amais a misericórdia. É um dever nosso amar a misericórdia. Amem a misericórdia. Amém? E andes humilde. O que é uma pessoa humilde? Simples, é quando você ouvir que está errado, aceite. Tem gente que ainda gosta de ideia. Isso, ai meu Deus, que isso me chateia. A pessoa está errada e ainda vem debater. Você não vai me convencer do seu erro. Eu estou dizendo que você está errado e você vai continuar sendo errado. E se você persistir nisso, meu irmão, inferno. Eu vou fazer o que? Me diga. A salvação não depende de mim, depende de quem? De Deus. A Bíblia que diz que quem faz a obra é quem? O Espírito Santo de Deus veio para a conversão da justiça, do juízo e do pecado. O meu papel é apenas falar e dizer, você está errado. Se você quiser continuar, o problema é seu. Eu não posso fazer absolutamente nada por você. A única coisa que eu posso fazer é orar e ter misericórdia pela sua vida. Só isso. E nada mais. A gente quer que as pessoas mudem debaixo de grito, de pisa, de muda. Não vai mudar, não. Porque, gente, nós temos que entender que o problema do homem está no coração. É onde só Deus atua. E ponto final. Eu não consigo atuar no coração. Quem consegue atuar é quem? O Espírito Santo de Deus. Você pode tentar empurrar as pessoas, bater nas pessoas, amarrar as pessoas, fazer o que for. Se Deus não tem uma obra soberana na vida daquela pessoa, nada vai acontecer. Vocês entenderam? Ou tem que desenhar? Não vai acontecer absolutamente nada. Porque não é obra humana, não é uma participação humana, é algo que vem apenas de Deus. É tanto que nós, quando anunciamos o Evangelho de Cristo às pessoas, a povos, línguas e nações, o único dever nosso é pregar, falar, mas levar o coração só Deus faz. Só Deus leva o coração, é como se você vem para cá e desce. A minha forma e o meu poder é apenas chegar até aqui nas pessoas, ó. Aqui, ó. Mas aqui quem traz é quem? É Deus e ninguém mais. E às vezes a gente quer mudar as pessoas por força. Viu o que Zacarias fala? Não é por força, mas por quem? Só pelo Espírito Santo. E acabou. Não tem muita barganha, tá, gente? Não tente barganhar isso. É por isso que tem pessoas, gente, eu digo a vocês de coração, falo como pastor, tem pessoas na igreja que eu já lavei as mãos faz tempo. Por que, pastor? Gente, você falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Só pregar, né? E está tudo certo. Amém, gente? Deus é contigo, meu papel eu faço, fiz, estou aqui aberto. Também não quer, também posso fazer absolutamente nada. Eu posso fazer alguma coisa? Não.
Só posso fazer por aqueles que querem alguma coisa. Isso, gente, tem em todas as esferas da vida. A mesma coisa ele trabalha com a educação. Ele sabe que o professor diz, é uma conversa entre todos. Eu só ajudo alunos que me procuram e buscam o quê? Ajuda. Se não for até o professor para buscar ajuda, o que é que o professor faz? Só ensina a passá-la e tá tudo certo. Não quer, problema é de quem? De vocês. O futuro de vocês é com vocês. O meu já está certo, o de vocês é com vocês. E assim não é. A igreja também não é diferente. O pastor prega, anuncia, você não quer mudar. O problema é de quem? Seu. É meu o problema? Meu amigo, eu digo a vocês, eu estou muito bem resolvido com Deus. Estou muito bem resolvido, estou muito bem. Diga a vocês. Agora, se você não está, aí já não é um problema particular. Eu só vou pregar, anunciar. Não quer. Vida aqui? E vamos embora. Amém, gente? Jesus não ficou babando ninguém. Para de estar babando os outros, gente. A igreja não quer. Tudo certo, gente. Amém? Não quer. Jesus, vem aí, me segue. Olha o discurso de Jesus. Mais de 15 mil pessoas ali presentes. Jesus, queria comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte? Acabou. Os discípulos estavam mais preocupados em números. Jesus não estava preocupado em número, mas em transformação. Em saber de fato quem estava com ele ali, pelo que ele é, e não pelo que ele pode oferecer. E acabou o seu assunto. E vida que segue, gente. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo. Você via Paulo babando, eu estou, pelo amor de volta para a igreja, você saiu. Rapaz. Você viu algum momento da casa de Paulo? Paulo faz. Seja sincero para mim. Você já viu as cartas de Paulo inteiro? Você viu Paulo tentando, volta fulano. Oh meu Deus. Você viu Paulo dizendo isso? Você vê Pedro falar isso em suas cartas? Você vê Paulo fortalecendo os crentes eleitos que já estão ali vivendo para a glória de Deus. Quem não? Tudo certo. Amém, gente? Amém. O pastor muito radical. Não, é Bíblia, tá, gente? Estou falando das Escrituras, não sou eu. É as Escrituras Sagradas. É doloroso porque nós estamos passando por um processo nessa geração que essa geração não consegue ouvir nada. Se você disser qualquer coisa nessa geração, minha ansiedade, tanto do né? Meu tudo, né? Paulo disse, se eu tiver de pregar o evangelho, eu vou pregar, mas eu não vou agradar os homens. Esse é o papel do pastor. Amém, gente? Não agradar o homem, mas agradar Deus. Nós não estamos preocupados com dinheiro, nós estamos preocupados com absolutamente, nós estamos preocupados onde você vai passar a sua eternidade. Essa é a minha preocupação. Se é com Cristo ou se é no inferno. Às vezes as pessoas ficam com aquela imagem do inferno, né? E agora vamos quebrar aqui alguns paradigmas, né? Que o diabo estivesse lá com espeito, né? Tira. Essa é a imagem que nos evangélicos têm. Mas quem é senhor do inferno? A Bíblia não tenha medo daquele que mata o corpo, mas tenha medo daquele que mata o corpo e lança as pessoas no... Quem é que está lá? Despejando o quê? A ira. O texto bíblico fala em Apocalipse que é como se fosse um lagar da ira de Deus. O que é um lagar? Sabe o que é um lagar? Vou explicar. Onde se faz o vinho. Então ele simboliza que é como aquelas pessoas que estivessem ali dentro, como se fosse aquelas ovinhas, e Deus estivesse pisando. E é assim. Amém, gente? É porque já está acabando já, tá? Falta só 4 minutos. Ele faz isso, né? Não avisa mais não, viu? Faço mais não. É a ira de Deus manifesta diante da palavra do Senhor. Deus pisa, derrama sua ira. As pessoas têm imagem de Deus como fosse aquele Deus bocó, né? Aquele velhinho, barbudo, que você faz o que você quer e não vai ter punição. Vai ter sim punição. É tanto, gente, que a Bíblia fala em Romanos que a terra geme por causa do pecado, gente. Você acha por que existe esse negócio de inundar, tsunami, ventania? Gente, é a terra gemendo por causa do pecado. E a Bíblia diz que a terra geme, vai ter um momento que quando for o dia do julgamento, a terra vai jogar, expulsar essas pessoas todinha para Jesus Cristo. Jesus, julgue essas pessoas. E é isso que Deus vai fazer com as pessoas. Julgá-las sem medo algum.
Nós devemos crer nesse julgamento. Não queira estar do lado esquerdo, mas do lado direito no dia de julgamento. Amém? Ei, não é nada político não, pelo amor de Deus. Não vá pensar na política aqui não. É o que Jesus diz. Na minha esquerda vai aqueles que vão para a perdição. E para a direita, aqueles que vão para a vida eterna. Pelo amor de Deus. Já vi gente até usando esse texto aí no negócio de política. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Eu já vi até o texto de Eclesiastes. O sábio inclina seu coração para a direita e o tolo para... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, não bota a Bíblia... Não... É como eu digo, o povo fica nessa rinha, né, política, aí pega a Bíblia e reduz a Bíblia a porcaria, tá, gente? Olha, política é suja, né, gente? Limpe-se com a palavra. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar.